puder, aleluia. Glória seja dada a Ti, Senhor. Glória seja dada a Ti, Senhor. Glória seja dada a Ti nessa noite, ó Pai. Aleluia, aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Quem está feliz por estar na casa do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Que bênção estarmos na casa do Senhor. Mais um domingo para cultuar o nosso Deus, aquele que é digno de toda honra, toda glória, digno do nosso louvor, digno de toda exaltação, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo em Lamentações capítulo 3. Glória a Deus. Lamentações capítulo 3. Já quero justificar aqui a ausência do pastor Cleito, da pastora Clelma. Estão numa mini férias. Creio que antes de domingo estarão de volta. O pastor Célio, a pastora Adriana também estão em viagem, aproveitando esse recesso, mas também estarão de volta, eu creio que no final de semana. Mas nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, em nome de Jesus, porque a obra do Senhor não para, né? E a palavra do Senhor em Lamentações capítulo 3, verso 40, diz assim: examinemos os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Aleluia. A versão King James 1611, que é uma Bíblia muito boa, inclusive o pastor Nemésio disse que é uma das versões que mais se aproxima do original. Marca aí para você adquirir ela. Diz assim: esquadrinhemos, pois, os nossos caminhos, provemo-lo e retornemos rapidamente para o Senhor. Amém? Coloca a Bíblia no seu assento, coloca a mão no seu coração. Vamos fazer mais uma oração aqui, clamando pela misericórdia, pela graça do Senhor sobre as nossas vidas, sobre este lugar. Senhor meu Deus, aqui está a Tua palavra, papai, que eu acabei de ler. Meu Deus, e sabemos que o Senhor tem uma mensagem para nossos corações nesta noite. Papai, a minha oração é que o Senhor verdadeiramente fale conosco aqui nessa noite. Papai, que o Senhor venha ministrar sobre nossos corações aquilo que o Teu Espírito Santo deseja, papai. Porque sabemos, meu Deus, que grandes coisas o Senhor tem para realizar nas nossas vidas. Por isso, meu Deus, o Senhor quer que ouçamos a Tua palavra, meu Deus, e que a colocamos em prática em nome de Jesus. Sê conosco, papai. Toma a direção dessa palavra agora, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Se puder, deixa a Bíblia aberta nesse versículo que nós vamos ver sobre ele nesta noite. Meus amados, hoje eu achava que era o penúltimo culto, mas segundo a pastora Vilma é o antepenúltimo, contando com o culto da virada. O antepenúltimo domingo, o penúltimo domingo do ano de 2025. E o Senhor, Ele tem uma palavra para nossas vidas sobre autoavaliação e sobre reposicionamento, para que possamos entrar no ano de 2026 e viver na totalidade tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E antes de fechar o ano, Deus ele nos convida, Ele nos chama a olhar não para trás, para o início do ano. Ele não nos chama a olhar não para frente, para o ano que vai iniciar, mas o Senhor nos convida através dessa palavra a olhar para dentro de nós, a olhar para dentro do nosso coração e ajustar as nossas vidas, ajustar as nossas atitudes segundo a palavra de Deus. O Senhor nos convida a fazer uma autoavaliação neste culto, no antepenúltimo culto, antes de iniciar 2026, para que ao iniciar este ano, nós não sejamos apenas pessoas que vão viver uma mudança do calendário,
não seja apenas uma mudança de estação, mas que verdadeiramente o ano de 2026 seja um ano em que nós vamos viver as promessas do Senhor através de uma mudança de postura, para que seja um tempo do cumprimento na totalidade daquilo que Deus tem para as nossas vidas. O livro de Lamentações, que nós acabamos de ler, este versículo, ele foi escrito pelo profeta Jeremias em um tempo muito ruim, num contexto muito triste, num contexto onde aquele povo estava vivendo um tempo de dor, um tempo de afastamento da presença de Deus. O templo do Senhor estava em ruínas, aquele povo não queria saber das coisas espirituais. Mas em meio a este caos que aquele povo estava vivendo, Deus levanta o profeta Jeremias. Mas o interessante é que ele não começa falando sobre as mudanças externas que deveria acontecer naquele lugar. Ele fala a respeito de mudanças que deveria acontecer dentro de cada um. E esse versículo diz assim: examinemos os nossos caminhos. E antes de Deus mudar os tempos, antes de Deus mudar estações, Ele deseja que nós mudemos a nossa postura. Antes de Deus virar esse ano, antes de Deus virar esse ciclo, Deus deseja mudar. Deus deseja que nós façamos essa avaliação em nós mesmos e mudemos o nosso posicionamento. Porque antes de viver algo novo, é necessária essa autoavaliação. Antes de viver algo novo, é preciso assumir uma posição certa diante de Deus. Antes de viver algo novo, nós precisamos fazer essa autoanálise, porque não existe tempo novo sobre as nossas vidas se nós não tivermos arrependimento de pecados, se nós não tivermos mudança de rota, se nós não deixarmos de lado velhas práticas. Não tem como algo novo chegar na nossa vida. A igreja, ela pode trazer aqui 12 pregadores, fazer 12 dias de profetizando, e todos esses dias lançarem palavras proféticas sobre as nossas vidas. Mas se eu e você continuar com as mesmas práticas que nós temos vivido, nada novo vai acontecer. Nada novo vai acontecer. E esse texto, ele nos ensina que o caminho para um novo tempo não começa no calendário. Vai mudar e a gente fica cheio de expectativa. 2026 vai chegar e vai ser o ano disso e vai ser o ano daquilo. A gente já vê nas redes sociais as igrejas lançando uma palavra profética sobre os seus membros, sobre a sua comunidade. Mas o fato é que, para começar, esse texto nos mostra que o caminho para um novo tempo não começa com esse desejo somente, mas começa com o coração alinhado com os princípios de Deus, com os princípios da palavra de Deus. E a primeira coisa que nós observamos neste texto é que, para caminharmos para um novo tempo, nós precisamos, primeira coisa, examinar os nossos caminhos. Jeremias está dizendo: esquadrinhemos os nossos caminhos. 1 Coríntios 13, versículo 5 diz assim: examine, pois, o homem a si mesmo. É um texto de ceia do Senhor que nós ouvimos todos os meses. Examine, pois, o homem a si mesmo. Faça uma autoavaliação de como foi o seu mês, de como que você procedeu, de como que foi o seu comportamento. E Deus também fala conosco aqui em Lamentações: examine, pois, os nossos caminhos. E Deus, Ele nos convida por várias vezes nas Sagradas Escrituras a fazer essa autoavaliação de forma sincera. De forma sincera. E não para... Essa autoavaliação que Deus pede não é algo punitivo,
não é algo para que Ele venha nos condenar, não é nada disso. Essa autoavaliação é para a nossa edificação, para o nosso crescimento. E não é olhar para os erros dos outros, para o quanto fulano não deu certo em 2025, mas é um chamado para olhar para a nossa própria caminhada, para a nossa própria conduta. Porque quando nós examinamos a nossa vida à luz da palavra de Deus, nós permitimos que o Espírito Santo revele dentro de nós aquilo que precisa ser ajustado, aquilo que precisa ser mudado, para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus em todas as áreas da nossa vida. Na área espiritual, na área emocional, na área relacional, na área financeira. O fato é que nenhuma área das nossas vidas vai ter mudança se nós continuarmos no mesmo posicionamento com os velhos hábitos que nós temos. Você recebe essa palavra nessa noite? Talvez seria melhor uma palavra profética, mas é uma exortação de Deus para as nossas vidas. Autoanálise. E o desejo do Senhor para nossas vidas em 2026 é que nós não venhamos cometer os mesmos erros. Nós não venhamos viver um ciclo de frustração. Não deu certo em 2023. Oh, Jesus, não deu certo em 2024. Jesus, não deu certo em 2025. Senhor, será que em 2026 Deus não quer que você viva esse ciclo de frustração na sua vida? Deus, Ele não quer que nós venhamos permanecer em lugares que Ele já nos chamou para sair de lá. É uma palavra para você se autoavaliar como que você está diante do Senhor. Na sua área espiritual, na sua área emocional, nos seus relacionamentos, na sua vida financeira. Como que você está? A mensagem de Deus para nossas vidas é que 2026 já está pronto. 2026 já está preparado por Deus. 2026 já está recheado das bênçãos do Senhor para ser derramado sobre nossas vidas. Mas se eu e você não deixar a posição que nós estamos e avançar para algo maior, avançar para algo novo, avançar para uma nova mudança, as promessas de Deus continuarão propostas a nós, mas nós não vamos experimentar delas ainda. E é necessário que eu e você olhe para dentro de nós e nos questione: o que precisa ser ajustado na minha vida? Você já fez esse questionamento para você? Na sua área financeira, vamos pegar a área financeira. Às vezes a gente tem tantos projetos financeiros, a gente tem tantos sonhos de adquirir isso, de adquirir aquilo. Mas e aí? Será que se nós continuarmos nos mesmos hábitos, gastando desordenadamente, fazendo compras sem consultar o Senhor, talvez não se esforçando tanto para que aquilo vá acontecer, será que vai acontecer na nossa vida? Aí a gente pega para o lado espiritual. Senhor, eu quero ser mais usado na tua casa. Eu quero ser um obreiro, uma obreira cheio da tua presença, cheio da tua glória. Eu quero que os dons espirituais se manifestem através de mim. Ei, mas se eu não tiver uma leitura bíblica, se eu não tiver um tempo de relacionamento com Deus, se eu não tiver o hábito de consagrar os meus dias ao Senhor, é claro que as promessas do Senhor não vão acontecer nas nossas vidas. O que precisa ser ajustado na minha vida? Onde eu cresci em 2025? Faça essa pergunta para você. Que área em que eu cresci no ano de 2025? Qual área em que eu rompi em 2025? Ou onde foi que eu parei? Onde foi que eu estacionei nesse ano? O que é que não pode ser levado para o próximo ano? Porque se você levar tudo isso para 2026, só vai
mudar de ano, mas a sua situação não muda, a sua vida não muda. Porque a nossa vida, para haver mudança necessária, para haver as mudanças que nós desejamos, é preciso mudança de hábitos. E Deus não quer, não é desejo do coração de Deus que nós continuemos com uma vida de repetição. Todo ano a mesma luta, todo ano a mesma busca e nada acontece. Não, Deus quer que nós avancemos. Deus quer que nós cresçamos. Deus quer que nós prosperamos. Isso é o desejo do coração de Deus. Mas muitas vezes a iniciativa não parte de nós. E nós assistimos tantas pessoas mudando. Nós assistimos muitas vezes tantas pessoas crescendo, tantas pessoas prosperando, e parece que a nossa situação não vai. Faça uma autoanálise. Faça uma autoanálise da sua vida, em nome de Jesus. A palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: se examine diante do Senhor e veja o que precisa ser mudado. Ainda há tempo, nós não precisamos esperar chegar dia primeiro para fazermos um monte de promessa para o Senhor. Nós não precisamos esperar chegar o próximo ano, o próximo ciclo, para ver se nós vamos mudar. Nós podemos mudar nossas atitudes agora. Podemos optar por mudar os nossos posicionamentos agora. Porque quando nós corrigimos a nossa vida, quando nós corrigimos os nossos posicionamentos, Deus, Ele muda a rota da nossa vida. Deus, Ele muda a nossa história. Deus, Ele nos direciona de uma forma totalmente diferente daquilo que está acontecendo. E Ele nos leva aos propósitos que Ele estabeleceu para nós. Aleluia. O que precisa ser ajustado na sua vida ainda esse ano? E esse texto, além de nos orientar a examinar os nossos caminhos, ele também nos orienta a mudar de postura. Não somente fazer uma autoanálise, mas de fato fazer uma mudança. Porque nós muitas vezes, eu não sei se acontece com você, mas acontece comigo. A gente sabe que precisa mudar algo. A gente sabe que precisa mudar, ter uma atitude. Não, esse ano eu vou ler mais Bíblia. Esse ano eu vou ser mais crente. Eu não só vou consagrar o dia que o pastor Cleiton estipulou, mas eu quero consagrar mais, em nome de Jesus. Você sabe que tem que fazer. Você se autoexaminou. Porém, uma coisa é saber que precisa fazer. E a outra coisa, que está bem longe, é fazer. Saber que precisa fazer é necessário, mas fazer, mudar de atitude é extremamente primordial nas nossas vidas. O Senhor nos chama a examinar as nossas vidas e realinhar o nosso coração com a vontade dEle, que é perfeita, que é boa e que é agradável. E não é só entender que você precisa mudar, mas é você olhar com sinceridade para dentro de você, para as suas decisões, para as suas atitudes, para os seus comportamentos, para os seus relacionamentos, e olhar com sinceridade e ver o que de fato precisa ser mudado. Olhar para você ao longo de 2025 e você vê o quanto que você se doou com aquilo que Deus entregou nas suas mãos. E eu não estou falando só de coisas espirituais, não é só sobre isso. Muitas vezes Deus nos dá um emprego abençoado, mas nós não nos doamos o suficiente naquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Muitas vezes o Senhor nos dá uma empresa nas nossas mãos e nós não doamos o suficiente para que aquilo venha crescer. Muitas vezes o Senhor nos abençoa com relacionamentos, mas nós não doamos o suficiente para sustentar aquilo. E eu te pergunto, qual foi o seu nível de entrega em 2025? Qual foi o seu nível de doação de si mesmo em 2025? O quanto você se dedicou com aquilo que Deus confiou a você?
E eu te pergunto também, o quanto você foi crente em 2025? O quanto você se dedicou à consagração a Deus? O quanto você se empenhou no seu trabalho? O quanto você se submeteu? O quanto você produziu? Tudo isso vai determinar o futuro da próxima estação. Porque Deus não é Deus injusto. Deus não é Deus injusto. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, amém? Se você planta esforço, se você planta dedicação, se você planta doação, se você planta entrega, Deus vai fazer algo sobrenatural sobre a sua vida. E muitas vezes nós achamos que aquilo que nós precisamos, que as promessas de Deus vai depender de pessoas, vai depender de pessoas fazerem para nós. Mas eu quero te dizer que não depende de pessoas, depende unicamente do alinhamento do seu coração na presença de Deus. Porque quando Deus quer fazer algo sobre a sua vida, Ele faz. Porque Ele não precisa de homem, não precisa de governo, não precisa de tempo, não precisa de estação, não precisa de nada para fazer aquilo que Ele deseja fazer sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluia! Em Mateus 25 diz assim: foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. E esse princípio é muito importante para essa palavra, porque Deus é um Deus que honra quem obedece princípios. E a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse fala de princípios de Deus. Fala de princípios que nós devemos nos submeter. Fala de princípios que nós devemos honrar. Porque quando nós somos fiéis naquilo que o Senhor colocar na nossa mão, Ele vai nos elevando a níveis maiores. Agora, se Deus nos entrega uma porção menor, e com essa porção nós somos relapsos, nós somos desleixados, nós somos relaxados, Deus não vai confiar em nossas mãos algo maior do que isso, porque não fomos fiéis no pouco. Não fomos fiéis no pouco. E eu quero te perguntar, você foi fiel naquilo que Deus entregou nas suas mãos? Mudar de postura não é apenas se voltar para Deus, mas é voltar para Deus alinhado. É voltar para Deus com uma mudança visível. É voltar para Deus com atitudes visíveis, atitudes verdadeiras. O apóstolo João dizia que nós deveríamos gerar frutos dignos de arrependimento. Então muitas vezes nós nos arrependemos e sabemos que nós precisamos de mudança na nossa vida, mas nós não mudamos. Então esse arrependimento nosso, ele fica somente da boca para fora, mas a nossa postura permanece a mesma. E quando nós decidimos mudar a nossa vida, quando nós decidimos nos reposicionar, Deus ele vai nos honrando, Deus ele vai acrescentando mais. Todo aquele que obedece e cumpre princípios, ele recebe da parte de Deus um favor imerecido, que é a graça de Deus. Zacarias capítulo 1 versículo 3 diz assim: voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vocês. Isso é o Senhor Deus dizendo para nós: voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vocês. Entenda que a primeira atitude precisa partir de nós. Deus fala assim: voltai-vos para mim, porque Ele se voltará para nós. Ou seja, Ele já está pronto para se voltar para nós. Mas o que Ele espera é que nós voltemos para Ele. E esse texto também nos ensina que para caminhar para o novo de Deus, é necessário tomarmos atitudes certas e uma posição certa.
Uma verdade que está escrita nas Sagradas Escrituras é que Deus, Ele não revoga as promessas que Ele fez para mim e para você. Deus, Ele não se arrepende daquilo que Ele disse que faria para mim e para você. Ele não se arrepende daquilo que Ele disse que estabeleceria em mim e em você, ou através de mim, ou através de você. Ele não se arrepende. Muitas vezes a gente acha que o profeta se enganou, porque ainda não aconteceu. A palavra de Deus em Números, capítulo 23, verso 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Em Salmos 89, 34 diz assim: não violarei a minha aliança, e nem modificarei o que os meus lábios disse, o que os meus lábios proferiram. Mas verdade é que Deus, Ele só responde, Ele só cumpre as suas promessas mediante a nossa obediência. Não é porque Deus disse algo que vai fazer a seu respeito ou a meu respeito, que amanhã Ele já vai fazer. Existe um tempo de maturidade nas nossas vidas, mas existe também a nossa obediência ao nosso Deus. Porque Deus, Ele é fiel em sua palavra. Amém? Você crê nisso? Deus, Ele é fiel em sua palavra, mas o nosso posicionamento é que nos coloca no lugar certo para viver o cumprimento de suas promessas. Infelizmente, nessa área, não acontece milagres. Porque Deus, Ele nos assiste. Deus, Ele nos assiste o tempo todo. Deus, Ele mantém suas promessas de pé sobre nós. Deus, Ele deseja ardentemente que todas as promessas que Ele fez para mim e para você se cumpra. Mas Ele precisa ver em mim e em você esse comportamento de obediência. Então, o que não fluiu em 2025, pode fluir em 2026. Se houver da nossa parte um reposicionamento. E eu te pergunto mais uma vez: o que precisa ser ajustado na sua vida? Faça essa autoavaliação. O que precisa ser ajustado na sua vida? E a avaliação que Deus quer não é nós venhamos olhar para quem cresceu, para quem prosperou, como eu disse, para quem rompeu, para quem foi, para quem... Não é essa a avaliação. Deus nos convida nesta noite a não olhar para o lado, não olhar para ninguém, mas olhar para nós mesmos. Olhar para dentro de nós. Fazer uma autoavaliação, uma avaliação pessoal sobre mim. Qual foi o meu desempenho? Qual foi o meu nível de entrega, o meu nível de obediência, o meu nível de busca? E quais resultados eu obtive a partir disso tudo? Dalva, eu não obtive resultado nenhum. Dalva, eu obtive pouco resultado. A culpa é de quem? Será que a culpa é do nosso Deus? Será que a culpa é do nosso Pai que está sentado, reinando sobre as nossas vidas, o qual é o dono do ouro e da prata, o qual é onisciente, onipotente, onipresente, que tem poder para fazer todas as coisas sobre as nossas vidas, muito mais daquilo que nós pedimos ou imaginamos? Será que a culpa é do nosso Pai? Ou é nossa mesmo? Quais resultados você gerou a partir disso tudo? Você chega agora em dezembro e olha para trás. O que eu preciso mudar? O que eu preciso repaginar na minha vida que aconteceu esse ano, que não pode de jeito nenhum entrar para o próximo ano? Deus nos chama a não nos comparar com pessoas. Sabe por quê? Porque nós somos feituras únicas do Senhor. O que Deus tem para a sua vida, Deus não tem para a minha vida. O que Deus tem para a minha vida, Deus não tem para a sua vida. Mas a fonte de Deus, ela é inesgotável.
Aleluia! A fonte do Senhor, ela é inesgotável. E se você acessar essa fonte, você vai viver aquilo que Deus já projetou para você antes da fundação dos tempos. Aleluia! Eu quero te dizer que as promessas de Deus estão de pé sobre a sua vida. Todas as promessas que Deus te fez está de pé sobre a sua vida. Se você se reposicionar, se você não somente mudar de estação, mudar de calendário, se você verdadeiramente decidir mudar as suas atitudes diante do Senhor Jesus, Ele vai te elevar de nível. Não é uma profecia, é algo lógico. Deus vai te fazer subir de nível. Você vai acessar coisas grandiosas. Deus vai fazer você experimentar de algo novo, de algo sobrenatural que chegará na sua vida nesse próximo ano. Você toma posse dessa palavra? É noite de autoavaliação. É noite de voltar o seu olhar para dentro de você e ver o que precisa ser mudado. E esse texto nos mostra que a posição certa gera um tempo novo. A posição certa gera um tempo novo. O novo de Deus, Ele não vai começar nas nossas vidas só em janeiro. Não, não é só em janeiro. Não vai chegar a partir do dia 1º de janeiro. Mas o novo de Deus chega na nossa vida a partir de uma vida de obediência na presença dEle. O prazo que Deus precisa é só aquele prazo de você se ajustar. Não tem outro. A gente fala, não é o tempo de Deus. A gente pega e gruda nessa frase e joga a responsabilidade para cima de Deus. Ai, não é o tempo de Deus. Ou seja, eu estou bem, eu estou agindo certo, eu estou crente, eu estou bem na fita, mas não aconteceu porque Deus não quer. Será? Será que isso é verdade? Será que a responsabilidade é unicamente de Deus? Será? Eu quero te dizer que não é. O prazo que Deus precisa para derramar as bênçãos sobre a sua vida é somente você se ajustar. É somente você se posicionar e alinhar a sua vida com a verdade da palavra de Deus. Porque quando nós nos posicionamos corretamente, Deus libera algo extraordinário sobre as nossas vidas. Não é um novo ano que muda a vida de uma pessoa. É uma vida alinhada com Deus que muda o próximo ano. O ano que vem não vai fazer milagre nas nossas vidas. 2026 não vai fazer milagre nas nossas vidas. O que vai fazer de 2026 um ano extraordinário é o meu posicionamento, a minha mudança, a minha vida alinhada diante do Senhor. Deus nos convida a nos alinhar com Ele. Porque se nós alinharmos a nossa vida com Deus, nós caminharemos de passos largos rumo ao cumprimento das promessas. E o reino de Deus, eu estava pensando hoje, o reino de Deus até anotei algumas coisas, é algo assim muito diferente daquilo que nós vivemos aqui no reino humano, né? É totalmente diferente daquilo que nós vivemos no reino humano. Porque no reino de Deus, não é o número de diplomas que eu tenho que vai me qualificar, me elevar de nível. No reino de Deus, não é o meu nível de escolaridade que vai me elevar, que vai me abençoar. No reino de Deus, não é o tempo de igreja que eu tenho, o quanto de anos que eu congrego. No reino de Deus não existe isso. Isso existe aqui no reino humano. Se você tem um diploma, se você tem bens materiais, talvez você tenha mais valor, mas no reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus, o que funciona
É você ter um coração obediente, um coração humilde e disposto a obedecer a Ele. É isso que vai te elevar, é isso que vai te qualificar, é isso que vai fazer você subir de nível e virar de estação. Quando alguém se posiciona diante de Deus em submissão e obediência, Deus age de forma sobrenatural na vida daquela pessoa. Independente do nível de escolaridade, Deus age de forma sobrenatural. Porque o que prevalece no reino de Deus não é a capacidade humana, de forma nenhuma. Isso para Deus não tem nada a ver. A nossa performance para Deus não tem nada a ver. Mas é a submissão, é a dependência total de Deus. Muitas vezes, você sabe o que acontece? Muitas vezes nós vemos pessoas conquistando coisas. E às vezes, como nós não conhecemos o coração do homem, Deus conhece. Muitas vezes a gente pode até pensar assim: meu Deus, mas fulano fez isso, mas fulano ganhou isso, mas fulano foi para isso, mas fulano cresceu, está avançando em tal área lá. E nós achamos que talvez esteja errado, talvez seja merecido. Mas nós não sabemos o nível de entrega que essa pessoa tem, o nível de dedicação, o nível de esforço que essa pessoa tem acerca disso tudo. Mas Deus sabe, Deus sabe. E Deus pega alguém que aos seus olhos e aos meus olhos é improvável, e eleva ele, leva ele, direciona ele rumo ao propósito, porque Deus vê o quanto essa pessoa tem sido submisso e alinhado na presença dele. Porque Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração, aquilo que nós não vemos. Salmos 32, versículo 8 diz assim: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para te aconselhar. Olha o que é você se colocar na presença do Senhor. Olha o que é você se entregar a Deus. O que é você alinhar a sua vida com Deus, alinhar a sua conduta, alinhar os seus relacionamentos, alinhar a sua vida totalmente com a palavra de Deus. O Senhor diz assim que instruir-te-ei e te guiarei pelo caminho a seguir. Os meus olhos te olharão para te aconselhar. Deus não deixa você tropeçar. Deus não deixa você se perder. Deus não deixa você se embaraçar com aquilo que Ele entregou nas suas mãos, quando você tem uma vida alinhada com Ele. E para concluir nessa noite, esse culto é um culto de decisão. É um culto de alinhamento. E eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite.